Módulo 5. Regra da zona de ação. O objetivo deste módulo é ensinar sobre a regra da zona de ação e sua importância para o dimensionamento dos sistemas de alimentação no processo de fundição. A zona de ação refere-se a uma região crítica dentro do sistema de fundição, onde a influência de elementos como canais e massalotes afeta diretamente a alimentação do metal fundido, a solidificação da peça e a formação de defeitos. Compreender essa área de influência é essencial para garantir peças fundidas com boa qualidade e sem defeitos de solidificação. Definição e conceito da zona de ação. A zona de ação é uma área ao redor do massalote, risers, canais de alimentação e outros elementos do sistema de alimentação, que representa a extensão da influência do metal fundido sobre a peça à medida que ela vai se solidificando. Essa zona é definida pela região em que o metal líquido do massalote pode fluir livremente para a cavidade da peça para compensar a contração durante o processo de solidificação. O dimensionamento adequado dessa zona é fundamental para garantir que a peça não sofra de defeitos de solidificação, como porosidade ou trincas por contração. Conceito principal. A zona de ação define o alcance efetivo do massalote para alimentar metal na cavidade da peça fundida à medida que ela solidifica. Ela depende de diversos fatores, incluindo o tipo de material fundido, a geometria da peça, a localização dos canais e massalotes e a taxa de resfriamento. A geometria do massalote e da peça fundida é um dos principais fatores que determinam a extensão da zona de ação. Vamos analisar como as características específicas de cada um influenciam esse processo. Geometria do massalote. 1. Forma e tamanho do massalote. A forma do massalote afeta a quantidade de metal líquido disponível para alimentar a peça. Massalotes grandes e bem localizados fornecem mais metal para a alimentação, aumentando a zona de ação. Por outro lado, massalotes pequenos podem ter uma zona de ação limitada, não conseguindo alimentar todas as áreas da peça, resultando em defeitos de solidificação. 2. Posicionamento do massalote. A posição do massalote em relação à peça também influencia a extensão da zona de ação. Massalotes localizados nas áreas mais espessas da peça têm maior influência, pois essas áreas exigem mais metal líquido para compensar a contração. 3. Volume do massalote. O volume de metal fundido disponível no massalote tem uma relação direta com a capacidade de alimentar a peça durante o processo de resfriamento. Massalotes maiores fornecem metal adicional por mais tempo, permitindo uma alimentação eficiente nas zonas mais críticas da peça. Geometria da peça. 1. Espessura da peça. A espessura da peça é um fator crítico para o dimensionamento da zona de ação. Peças mais espessas requerem uma alimentação mais intensa e, portanto, uma zona de ação maior para garantir que o metal líquido preencha adequadamente todas as áreas durante a solidificação. Se a peça tiver uma espessura desigual, como regiões mais finas e mais espessas, o dimensionamento correto do sistema de alimentação se torna ainda mais crucial. 2. Forma e complexidade da peça. Peças com formas complexas ou áreas de difícil acesso também exigem um sistema de alimentação que assegure que todas as regiões sejam alimentadas adequadamente. Nestes casos, a zona de ação precisa ser mais ampla, ou o sistema de alimentação deve ser projetado de forma a garantir que o metal líquido atinja até as partes mais distantes da peça. 3. Características de resfriamento da peça. A taxa de resfriamento pode variar em função da geometria da peça, e isso influencia a distribuição do metal líquido. Em peças de geometria simples, como blocos ou cilindros, o resfriamento é relativamente uniforme. No entanto, peças com características como reentrâncias, cavidades ou formas irregulares podem apresentar taxas de resfriamento distintas em diferentes regiões, o que afeta diretamente a necessidade de uma zona de ação mais controlada e otimizada. Como calcular e dimensionar a zona de ação? O cálculo e dimensionamento da zona de ação são essenciais para evitar defeitos de solidificação e garantir uma alimentação eficiente durante o processo de fundição. Vários parâmetros precisam ser considerados para calcular a zona de ação de forma precisa. Fatores importantes para o cálculo. 1. Volume de metal fundido. O volume total de metal fundido, tanto na peça quanto no massalote, afeta diretamente a alimentação da peça. A quantidade de metal no massalote precisa ser suficiente para cobrir a contração volumétrica da peça e garantir a alimentação contínua até a solidificação completa. 2. Taxa de resfriamento.
A taxa de resfriamento é um fator crítico para determinar a velocidade com que a peça solidifica. Quanto mais rápido o metal solidifica, maior será a necessidade de uma alimentação adicional para compensar a contração. A taxa de resfriamento varia com a geometria da peça, a espessura e o material utilizado. 3. Propriedades térmicas do material. As ligas metálicas têm diferentes propriedades térmicas, como condutividade térmica, ponto de fusão e expansão térmica, que afetam a taxa de resfriamento e a capacidade de manter a zona de ação adequada. 4. Forma e posição do maçalote. A localização do maçalote em relação à peça fundida deve ser determinada com base na geometria da peça e nas áreas de maior contração. Maçalotes posicionados próximos às áreas mais espessas da peça, ou regiões críticas de resfriamento, garantem que essas regiões sejam alimentadas de maneira eficaz. Método de cálculo da zona de ação. A zona de ação pode ser calculada com base em relações geométricas simples, mas que requerem a consideração de diversas variáveis. O cálculo básico pode ser feito com base no volume de metal necessário para alimentar a peça durante a solidificação. Algumas fórmulas, comumente usadas para calcular a zona de ação, consideram a taxa de contração volumétrica e a espessura crítica de alimentação. Um dos modelos usados é o modelo de zona de ação de Reiser, que calcula a área efetiva em torno do maçalote onde o metal fundido pode fluir para a peça. Esse modelo leva em consideração a geometria do maçalote, a espessura da peça e a capacidade do metal fundido para compensar a contração. A fórmula básica pode ser expressa da seguinte maneira: V igual a KAT, onde VV igual ao volume de metal necessário para alimentar a peça. K igual a constante que depende do material e das propriedades térmicas. A área da peça que requer alimentação. TT igual a tempo necessário para a solidificação. Além dessa fórmula básica, existem softwares especializados em simulação de processos de fundição que consideram variáveis adicionais, como fluxo térmico, formação de defeitos e geometria detalhada da peça e do sistema de alimentação. A importância de dimensionar corretamente a zona de ação para evitar defeitos de solidificação. Um dimensionamento incorreto da zona de ação pode resultar em uma série de defeitos de solidificação que comprometem a qualidade da peça fundida. 1. Porosidade. A falta de alimentação adequada pode resultar em cavidades internas, onde o metal não foi suficiente para preencher a peça durante a solidificação, formando porosidades. Isso ocorre especialmente em peças com geometria complexa ou espessura desigual. 2. Trincas por contração. Quando a alimentação do maçalote não é suficiente para compensar a contração do metal fundido, podem surgir trincas por contração, que ocorrem quando o metal se solidifica e não tem espaço suficiente para se contrair, gerando fissuras. 3. Vácuos. A solidificação irregular, associada a uma zona de ação mal dimensionada, pode levar à formação de vácuos ou bolhas de gás na peça. Esses vácuos podem comprometer a integridade estrutural da peça. 4. Solidificação prematura. Em alguns casos, o maçalote pode solidificar muito rapidamente, interrompendo a alimentação do metal para a peça e causando defeitos. Isso pode ocorrer se o maçalote for pequeno demais ou se a taxa de resfriamento não for corretamente controlada. Portanto, a precisão no dimensionamento da zona de ação é fundamental para garantir que o processo de solidificação ocorra de maneira controlada e sem defeitos. O correto dimensionamento ajuda a evitar falhas estruturais e a produzir peças com qualidade superior. Conclusão do módulo 5. A regra da zona de ação desempenha um papel vital no dimensionamento do sistema de alimentação e na prevenção de defeitos de solidificação durante o processo de fundição. O cálculo correto da zona de ação, levando em consideração fatores como geometria da peça, volume de metal fundido, taxa de resfriamento e propriedades do material, é essencial para garantir peças fundidas de alta qualidade e sem defeitos. Ao aplicar corretamente esse conceito, é possível otimizar os processos de fundição e reduzir os custos com refugo e retrabalho.